Olá pessoal, essa semana nós vamos estar estudando, lendo, discutindo a primeira introdução do livro Uma Era Secular do Charles Taylor. Então esse é um livro bastante importante que foi publicado há não muito tempo. Charles Taylor é um filósofo canadense da aula em Montreal, na Universidade McGill. E ele já várias outras publicações. O trabalho inicial dele foi sobre Hegel, depois ele escreveu um livro muito assim importante sobre que se chama As Fontes do Self, que fala de um outro aspecto dessas mudanças que aconteceram na modernidade, na concepção que a gente tem de si mesmo, né? Assim, a concepção que nós temos da natureza humana, das capacidades humanas, da moralidade, da política, da subjetividade mudou bastante durante o período moderno. Então, há uma série assim, de rupturas que aconteceram da antiguidade, da Idade Média para a modernidade e que nós herdamos. Isso é importante também para a gente conceber, entender como a gente concebe a religiosidade hoje em dia. Esse livro especificamente fala disso que ele chama de uma era secular. Mas algumas das coisas sobre as quais ele está se manifestando nós já vimos aqui, né? Então, por exemplo, o texto do Jung, que a gente viu na semana passada, tem um trechinho daquele texto que diz o seguinte: a consciência moderna já não pode prescindir do conhecimento da psique, apesar das mais fortes e obstinadas resistências. É isso que distingue a nossa época das épocas das precedentes. O conhecimento da psique, o interesse assim pela psique, de certa maneira, a nossa visão de mundo, ela é uma visão psicológica. A gente tende a achar que a gente tende a conceber a nossa percepção do mundo e a percepção das outras pessoas, as teorias, as opiniões que as pessoas têm, as culturas diferentes, como sendo produzidas por mentes e não como sendo apreensões corretas ou incorretas da realidade. Então tem sempre como se houvesse assim essa mediação, né, da mente na nossa descrição da realidade. Mesma coisa a gente pode encontrar, ou algo parecido, não a mesma coisa, evidentemente, um texto do Heidegger, depois eu vou colocar ele na página da disciplina também, para quem quiser dar uma olhada, que se chama O Tempo da Imagem do Mundo, o de Mundo. E o Heidegger escreveu o seguinte: o que distingue a essência da modernidade não é que se transite de uma precedente imagem do mundo medieval para uma imagem do mundo moderno, mas sim que o mundo se torne, em geral, imagem. Então, nesse texto ele descreve assim as mudanças que aconteceram com a revolução científica, com os desenvolvimentos tecnológicos, e como isso mudou a nossa concepção de si mesmo. Heidegger chega a dizer assim que a essência do homem mudou, né, da antiguidade, da Idade Média para a modernidade, porque a partir da modernidade, os seres humanos, nós, pelo menos, na nossa tradição filosófica, cultural, passamos a nos conceber o mundo através de imagens. Então a gente tem teorias científicas, né? As teorias científicas são representações ou imagens ou modelos do mundo. A gente vê também, a gente tende a descrever as diferentes assim literaturas, produções culturais, concepções morais como sendo apresentando imagens diferentes do mundo e dos seres humanos. Então tem sempre esse intermediário, né, entre nós e o mundo, que são as imagens do mundo. E e essas imagens do mundo são produzidas por nossas mentes. Então ele está falando aqui da psique, né, da mente humana, da mesma maneira que o Jung estava. Então não há nenhuma novidade aqui, propriamente nisso, né? Muitos autores já falaram disso. É algo já bem assim estabelecido, ou pelo menos há muitos indícios desse desse fenômeno. E o Charles Taylor descreve isso com muitos detalhes no livro dele As Fontes do Self, e retoma esse assunto aqui em Uma Era Secular.
Então, a gente tem aqui uma... Mas antes de entrar no livro na introdução do livro do Charles Taylor, eu queria mencionar aqui esse poema do Yeats, que é um poema de um escritor irlandês. Ele foi publicado em 1919, portanto, logo após a Primeira Guerra Mundial. E esse é um dos poemas, eu acho que mais lidos e mais citados assim atualmente nos últimos 100 anos. Aí é um poema bem conhecido. Aqui a gente tem várias traduções desse poema para o português. Aqui tem uma delas. Eu gostaria de mencionar isso porque depois vocês vão ver. Eu acho que isso tem a ver com esse fenômeno da secularização. Há diversos aspectos do que o Charles Taylor descreve como a secularização que refletem, ou que correspondem a sentimentos aqui que estão, ou imagens que estão retratados aqui nesse poema. Então ele é um poema que tem essas muitas alusões assim religiosas. Essa segunda vinda, ele faz aqui uma alusão à segunda vinda de Cristo, né, o Paráclito. Então isso é uma profecia que existe no interior do cristianismo. E ele, enfim, aqui eu estou citando apenas a parte inicial do poema. Depois ele continua, tem imagens assim que ele retira do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Girando e girando em seu grande círculo, o falcão não escuta o falcoeiro. Tudo se parte, o centro não sustenta. Mera anarquia avança sobre o mundo. Marés sujas de sangue em toda parte. Os ritos da inocência sufocados. Os melhores sem suas convicções, os piores com as mais fortes paixões. Então, aqui a gente tem algumas imagens que são muito características da nossa realidade contemporânea. A gente tende a ver o mundo dessa maneira, né? Se vocês forem ler a literatura contemporânea, se vocês forem ler as manchetes dos jornais, as reportagens, o noticiário político, econômico, ecológico, se vocês forem ler sobre a educação, sobre o meio ambiente, vocês vão encontrar imagens aqui desse tipo, que é uma imagem primeiro de fragmentação da realidade, né? Girando e girando em seu grande círculo, o falcão não escuta o falcoeiro, quer dizer, tem uma desconexão entre o centro, o falcoeiro ali, né, e o falcão girando ao redor, cada vez mais longe, já não escuta mais. Então a gente tem essa ideia de uma espécie de fragmentação, de uma ruptura, né, de uma desunião. E isso é um fenômeno assim recorrente na cultura contemporânea, o fenômeno da fragmentação. Tudo se parte, o centro não sustenta. A mera anarquia avança sobre o mundo. De novo, a ideia assim de confusão, de fragmentação, de ausência de ordem. E esse é algo que a gente vê em todos os aspectos da nossa vida contemporânea, né? As instituições, as principais instituições da nossa sociedade se encontram hoje muito debilitadas e assim, em algumas corrompidas, né? Então a gente vê isso nas instituições políticas, no judiciário, na imprensa, nas instituições educacionais e também nas perspectivas para o futuro, né? Existem uma perspectivas assim muito pessimistas com relação ao futuro do meio ambiente, o futuro econômico, o futuro profissional das pessoas, porque a tecnologia está avançando muito, ninguém sabe como vai ser o mercado profissional no futuro, as mudanças são muito rápidas, as famílias se encontram desintegradas, e a própria, assim, os próprios valores, né, que moldaram a nossa cultura de justiça, verdade, liberdade, respeito à autoridade, lealdade, sacralidade, todos eles foram severamente abalados nas últimas décadas, nos últimos séculos talvez. Então a gente tem
perspectiva bastante pessimista sobre a nossa sociedade. E, e aí esses versos aqui terminam: os melhores sem suas convicções. Quer dizer, as pessoas mais reflexivas, mais inteligentes, mais prudentes, mais sábias, não têm convicção mais, porque a realidade se apresenta de maneira confusa. E os piores, quer dizer, aquelas pessoas assim, pouco sensíveis, pouco inteligentes, dominadas por emoções negativas, com as suas com mais fortes paixões, né? Então isso é algo assim típico, por exemplo, da realidade das redes sociais, né? Então a gente vê assim, as pessoas que são mais ouvidas, lidas nas redes sociais são de certa maneira as menos reflexivas, as menos sábias, as menos sensíveis. São aquelas que são movidas pelas mais fortes paixões. E essas dinâmicas vêm dominando, né, a nossa cultura contemporânea. Então a gente tem essas imagens de fragmentação, de queda, de anarquia. E isso é algo, enfim, há uma história muito grande, há referências muito recorrentes a fenômenos desse tipo nos textos bíblicos. Então, existe no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, né? Uma sequência de imagens ou histórias ou narrativas de queda. Então a gente tem primeiramente a queda, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Então aqui Adão e Eva são expulsos do paraíso porque comeram a fruta da árvore do conhecimento e, né, descumpriram, portanto, desobedeceram ali uma ordem divina e foram expulsos do paraíso, do jardim de Éden. Então a gente tem ali já nessa imagem, mas aquilo que é nessa história, essa imagem, né, do falcão se distanciando do falcoeiro. Então Adão e Eva agora estão mais longe, digamos assim, de Deus. São expulsos daquele jardim assim paradisíaco. Em seguida, a gente tem também no Gênesis a gente tem a história de Caim e Abel. Então, Caim e Abel são filhos, são os primeiros seres humanos, digamos assim, nascidos de humanos, né? Que Adão e Eva foram criados por Yahvé. E Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Então, eles são, de certa maneira, os primeiros humanos, propriamente, filhos de seres humanos, né? E a história conta que Abel e Caim e Abel fizeram homenagens a Yahvé. Então eles colocaram lá alguns produtos do seu trabalho, né? E, e os, digamos assim, os sacrifícios, as homenagens que foram feitas por Abel foram bem aceitas por Yahvé, mas as de Caim não. Caim fica com inveja de Abel e mata Abel. E Yahvé então pune Caim expulsando ele para terras inférteis. Quer dizer, então eles estavam ali ao redor desse jardim paradisíaco, vivendo por ali, e agora, em razão desse assassinato, Yahvé expulsa Caim para mais longe. E os seres humanos, então, são todos descendentes de Caim, né? Então aí tem a história dos descendentes de Caim, que começam a se afastar cada vez mais de Deus. Alguns deles, enfim, a gente tem um desenvolvimento cada vez maior de tecnologias, e algumas dessas tecnologias são tecnologias de produção de armamentos, né? Então a gente tem uma punição por isso, né? Essas pessoas se afastaram demasiadamente do centro ali, que é o jardim esse paradisíaco. E então Deus pune essas pessoas com, a, com, com uma inundação. E todos então morrem, exceto
Noé e a sua família. Então, de novo, a gente tem essa queda, né, que aconteceu ali com os descendentes de Caim. E mais adiante a gente tem uma outra história de queda, que é a história da Torre de Babel. Então, os seres humanos, né, depois constroem uma torre muito alta, e uma torre que potencialmente chega aos céus. E ela, então, essa existe assim um risco que é identificado ali por Yahvé da soberba humana, né? Dos seres humanos não reconhecerem, mas é Deus, então Deus pune essas pessoas, estabelecendo entre elas, fazendo com que elas falem línguas diferentes. E elas não se entendem mais. E aí vai cada uma para um canto. E elas então começam como elas não se entendem mais, elas acabam se afastando umas das outras e povoando a Terra inteira. E então, de novo a gente tem aqui uma espécie assim de queda, né? de afastamento do centro. E, de certa maneira, a história da modernidade, da revolução científica, das grandes navegações, da revolução copernicana, né, da nossa concepção astronômica, e as mudanças que aconteceram na moralidade, na política, a concepção que os seres humanos passaram a adotar, seguem esse mesmo padrão aqui. Por várias razões. Vamos ver aqui o que o Charles Taylor tem a dizer sobre isso. Então, o Charles Taylor, ele inicia o livro dele, né? Eu passei para você só a introdução. A propósito, eu passei a introdução em inglês e português, porque tá na página da disciplina, porque o texto que eu consegui em português estava muito rabiscado, então a leitura dele fica talvez um pouco prejudicada. Quem quiser ler o original em inglês tá disponível na página da disciplina também, tá? Na página da disciplina no Moodle. E o Charles Taylor inicia o livro identificando 3 sentidos de secularidade. E, primeiro, o que a gente quer dizer com secularismo, era secular ou secularidade? Em primeiro lugar, uma separação entre igreja e Estado, isso aconteceu, né, e foi se intensificando ao longo da modernidade. Então, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, o Estado brasileiro é um Estado laico, né, e a boa parte dos países do mundo afora hoje em dia são assim, os países europeus são todos assim, os latino-americanos são todos assim, os países da América do Norte são assim, o Japão é assim. A gente não tem isso em alguns países islâmicos, né? Alguns países africanos do Oriente Médio não são assim. Mas boa parte do mundo contemporâneo, dos estados contemporâneos, há essa separação entre igreja e Estado. Em segundo lugar, secularismo também pode se referir, e em geral esse é o sentido mais usual da palavra, uma espécie de declínio da religiosidade, né? Nós já falamos sobre isso. E enfim, há um declínio religioso na cultura, né? Não necessariamente nas práticas individuais das pessoas. A maioria da população mundial continua sendo religiosa, mas a cultura deixou de ser, né? Então a gente não tem assim, se vocês ligarem a televisão, se vocês forem no teatro, no cinema, se vocês escutarem assim as discussões públicas no rádio, nos jornais, ou assistirem às aulas na universidade, na escola, a maior parte dessas práticas sociais não são religiosas ou não estão ligadas a nenhuma religião. Tu pode perfeitamente entender tudo o que está acontecendo ali sem precisar de nenhuma formação religiosa. E isso é diferente do que acontecia no mundo antigo e medieval. Então há esse declínio na cultura, né? E em terceiro lugar, há uma mudança nas condições da crença religiosa. Então, o que o Charles Taylor argumenta nesse livro... Então, os 2 primeiros sentidos de secularidade são aqueles que a gente encontra mais seguidamente na literatura, nas discussões públicas. O que o Charles Taylor quer mostrar nesse livro dele, esse é o argumento dele, é que há um terceiro sentido que geralmente as pessoas não consideram muito, mas que é mais importante. Tá? Então ele argumenta que o mais importante do fenômeno que a gente associados à secularidade, à era secular,
é esse terceiro. E que, se não fosse por esse terceiro, os outros dois não teriam relevância. Então, no primeiro sentido, o que significa essa separação entre igreja e Estado, né? Significa principalmente que que tem uma citação do livro, da introdução do livro, em nossas sociedades seculares as pessoas podem engajar-se totalmente na política sem jamais encontrar Deus. Então não é necessário, né, nenhuma filiação religiosa, nenhum entendimento de nada religioso, nenhuma experiência religiosa para participar para se engajar totalmente na política. E a maior parte dos nossos políticos contemporâneos não exercem, né, nenhum tipo de religiosidade de maneira muito ativa, e os discursos públicos são discursos religiosos, não religiosos. A justificação que se oferece, que se espera que as pessoas ofereçam para as atitudes, para as deliberações, enfim, para as posições políticas, elas são religiosas. E isso é diferente do que acontecia no mundo antigo e medieval. Então, uma consequência disso é que a religiosidade passou a ser concebida cada vez mais como um assunto privado, né? Como eu tenho a minha religiosidade, isso não afeta. Uma coisa são as escolhas assim públicas que a gente faz, em quem a gente vota, como é que a gente justifica, como é que os juízes justificam as sentenças, como é que os políticos justificam as decisões, como é que os empresários justificam as suas políticas, né? E assim por diante. Outra coisa é a religião. A religiosidade passou a ser concebida como um assunto desvinculado da vida pública. Em segundo lugar, a gente tem um progressivo abandono de convicções e práticas religiosas. Isso é seguidamente apontado como uma característica das eras seculares. Isso é muito forte, por exemplo, nos países, sobretudo nos países europeus, né? No Canadá também, né? onde o McGilchrist, onde o Charles Taylor leciona, tem sido assim também. As convicções e práticas religiosas ficaram mais fracas, né? Há um declínio, assim, pelo menos das religiões tradicionais. Então, claro que aí tem uma discussão sobre isso, como a gente já viu, mas a elite cultural, né? Pelo menos na elite cultural isso é bem claro. Nas pessoas, assim, por exemplo, nas universidades. Então isso é muito, muito evidente. Mas há um terceiro sentido de secularismo que é para o Charles Taylor principal, que é uma mudança nas condições da fé. O que é necessário para que alguém tenha fé? Isso mudou da antiguidade, da Idade Média, para a modernidade, na modernidade. E a mudança principal foi que, segundo Taylor, a fé deixou de ser inquestionável e passou a ser uma opção entre outras. Então, pensem, por exemplo, assim, contemporaneamente, numa pessoa que nasce que cresce entre uma tribo indígena no Amazonas. Essa pessoa, para ela, o tipo de religiosidade, né, para usar essa palavra, talvez não seja mais adequado, mas assim, os tipos de prática espiritual que eles têm lá, que é o xamanismo, para ela não é opcional, né? Isso está completamente integrado com a maneira deles viverem. Então, a pessoa já cresce naquele ambiente em que determinadas práticas espirituais ali são ensinadas, a realidade é concebida a partir daquele prisma, as práticas sociais, as decisões deles, todas elas estão interligadas com aquelas práticas espirituais. Para nós, hoje, não é assim. No mundo contemporâneo, no mundo moderno e contemporâneo, as opções religiosas são muitas. E uma delas é a opção do ateísmo. Então, a gente não cresce num ambiente em que a fé religiosa é a opção padrão. Ao contrário, a gente tem uma situação em que é perfeitamente possível em que as pessoas mudem de crença, ou deixem de ter crenças, ou adotem crenças
assim, diferentes. Então isso precisa tudo agora ser justificado, né? Ele não é inquestionável, ao contrário, é perfeito, é que se espera algum tipo de justificação mínima para a adoção de uma fé ou outra. Não é algo automático. Então, o Taylor acha que isso tem assim, vários aspectos. Em primeiro lugar, não se trata apenas de uma... como se a realidade assim fosse sempre a mesma e as pessoas mudassem de opinião sobre a realidade, né? Então a gente tem assim, a religiosidade seria sempre a mesma só que agora as opiniões que as pessoas têm sobre as religiões são diferentes. Não foi isso que aconteceu. Quer dizer, foi isso também, mas o mais importante, o mais básico, o mais fundamental da mudança que aconteceu na modernidade foi que a própria experiência que as pessoas têm da sua própria fé mudou. E isso, né, não é assim. Então, o tipo de cristianismo que as pessoas tinham na Europa medieval é diferente do tipo de cristianismo que as pessoas têm na modernidade, na época contemporânea, porque as condições da crença religiosa mudaram. E o Charles Taylor apresenta isso como um fato. Para ele não é um... Tem gente que... Ele diz assim, tem gente que lamenta isso, né? Que sente saudade... como se fosse assim, manifesta uma espécie assim de, de saudosismo, como se isso fosse assim houvesse assim um declínio, uma perda. O Charles Taylor apresenta assim, olha, para mim isso é um fato. E são novas possibilidades que se abrem, outras que se encerram, né? É simplesmente diferente. Então, ele diz o seguinte, que existe uma diferença entre crentes e descrentes, que às vezes é descrita da seguinte maneira, né? Que para as pessoas que são crentes, que são religiosas, elas têm experiências de revelação, e nesse sentido existe um exercício assim, de uma certa capacidade receptiva, né? E, e as pessoas que são descrentes tendem a ver as suas experiências, tendem a ver o mundo e as experiências que elas têm do mundo como sendo, em parte, ou talvez até primariamente, como geradas interiormente. Então há uma espécie assim de autossuficiência da personalidade, ou da razão, ou da mente humana, né? E a gente tem, então, na modernidade, uma, uma produção assim intensa de interpretações e teorias dessas diversas experiências. Então a gente tem agora imagens dessas experiências, né? O ponto de vista assim, essas interpretações e teorias são interpretações e teorias feitas pela mente humana. Então a gente tem agora imagens, como Heidegger diz, né, do que está acontecendo com as pessoas quando adotam ou não adotam uma crença religiosa. Então, o que Taylor diz? Passamos não apenas de uma condição na qual a maioria das pessoas vivia ingenuamente em uma interpretação, em parte cristã, em parte relacionada a espíritos de origem pagã, como realidade simples, para outra na qual quase ninguém é capaz disso, mas vê a sua opção como uma entre muitas outras. Então, pensem, o exemplo que ele dá, né, são de pessoas, claro que existem pessoas, muitas pessoas hoje em dia que ainda têm essa concepção que ele chama de ingênua, né? Como se tu tem uma determinada experiência, uma experiência religiosa, digamos, uma experiência psicológica, e tu interpreta aquilo como sendo uma manifestação do próprio mundo, por exemplo, do mundo espiritual. O mundo espiritual fala diretamente contigo. E ele diz que na modernidade isso se tornou uma possibilidade entre muitas outras. Então, que tu precisa agora refletir sobre isso, né? Tu tem uma determinada experiência e aí a pessoa tem que dizer, será que eu não estou enganado? Será que isso não é uma alucinação? Será que eu estou interpretando direito isso que aconteceu comigo? Então, se passou a adotar um ponto de vista mais reflexivo e mais consciente das próprias capacidades mentais nossas, que podem interferir nessas experiências. Então, por isso que ele diz que né, hoje
essa a opção de interpretar um fenômeno, uma experiência religiosa como uma manifestação direta de alguma coisa transcendente é uma opção entre muitas outras. Todos aprendemos a navegar, mesmo para quem é religioso, esse é o ponto dele. Todos aprendemos a navegar da melhor maneira possível a realidade para a qual o nosso ponto de vista nos abre. E outro desengajado. Então a gente tem um determinado ponto de vista sobre o mundo, como a gente acha que o mundo é, e a gente navega o mundo de acordo com esse ponto de vista. Mas a gente tem também um outro ponto de vista, que é desengajado, ele diz, no qual conseguimos ver a nós mesmos como ocupando um ponto de vista entre uma gama de perspectivas possíveis com os quais temos de coexistir de várias maneiras. Então a gente passou essa é uma característica, né, do pensamento moderno e contemporâneo. A gente não apenas tem uma concepção sobre como o mundo é, mas a gente entende essa descrição, essa concepção, do ponto de vista reflexivo como sendo uma entre muitas outras. E então a gente tem que refletir, né? Será que por que eu estou adotando essa concepção e não aquela outra? Então a gente sempre adota o ponto de vista nosso como um ponto de vista entre vários outros possíveis e não como uma conexão, como sendo expressão assim de um vínculo direto entre nós e a realidade. Então existe sempre essa possibilidade de desengajamento, né? De desconexão nossa com a realidade. E, claro, levado ao extremo, isso a gente tem aquela imagem do Falcão e do Falcoeiro lá, da fragmentação, né? Muitas interpretações, muitas possibilidades. E uma característica, uma segunda característica desse aspecto da era secular é que a opção padrão na cultura contemporânea deixou de ser a fé, como era nas culturas antigas e medievais, e passou a ser o ateísmo, o humanismo autossuficiente. O ponto de vista compartilhado na cultura é o do humanismo autossuficiente, né, que não reconhece. Então, que parte das experiências psicológicas individuais, subjetivas, e então o passo adicional, que é de vincular isso com algo transcendente, precisa ser justificado. Diferente do ponto de vista antigo e medieval, em que o vínculo com um aspecto assim, transcendente do mundo era imediato e não precisava ser justificado. Né? Todo mundo via as coisas dessa maneira. Não havia pontos de vista alternativos, né? Como no exemplo que eu dei dessa tribo indígena imaginária no interior do Amazonas, mas assim era assim também, né? Em comunidades antigas. E então há uma mudança, segundo o Taylor, no background, no pano de fundo, nos pressupostos, né, das nossas concepções. E a mudança aconteceu nessa maior reflexividade, né? Houve uma mudança na concepção que nós temos de nós mesmos, que nós passamos a nos conceber de um ponto de vista assim subjetivo, quer dizer, aquele conhecimento da psique que o Jung fala, né? Ou as imagens do mundo que o Heidegger fala, passaram a ser parte do nosso pano de fundo, dos nossos pressupostos. Então, nós não apenas interagimos com a realidade, descrevemos a realidade, participamos da realidade, mas também concebemos a realidade de um ponto de vista reflexivo, desengajado. E isso nos apresenta assim, várias possibilidades. Né? Então, o tipo de engajamento que a gente tem com a realidade agora aparece para nós como um entre vários outros possíveis. Então, isso significa que houve uma mudança não apenas nas opiniões ou nos credos, né, que a gente tem, mas também nas experiências e nas sensibilidades. Então esse é o ponto assim mais importante aqui do argumento
do Taylor, ele sustenta que a própria sensibilidade moderna, as experiências mudaram. As experiências das pessoas religiosas modernas e contemporâneas são diferentes das experiências e sensibilidades das pessoas do mundo antigo e medieval. Então, um outro aspecto disso é que antes, na antiguidade e na Idade Média, os seres humanos se concebiam como fazendo parte de uma ordem hierárquica de seres, na qual os próprios seres humanos não estavam no topo. Né? No topo dessa ordem hierárquica está Deus, depois abaixo de Deus a gente tem os anjos, há uma hierarquia de anjos, depois a gente tem os seres humanos, e há uma hierarquia de seres humanos também, né? E depois a gente tem os animais, as plantas, os minerais. Então, o cosmos era entendido assim, era concebido dessa maneira hierárquica enfim, os seres humanos não estão no topo dessa hierarquia, estão no meio. E na modernidade começa a aparecer concepções de mundo humanistas. E do ponto de vista assim, humanista, não necessariamente há essa hierarquia de seres. Uma parte das concepções humanistas justamente concebe todas as concepções, inclusive essas concepções hierárquicas, como sendo uma concepção entre outra, produzidas pela mente humana. Então, todas as concepções do cosmos são vistas como produzidas pela mente humana. E, portanto, na descrição das diversas possibilidades, é o ser humano que está no centro. Então, é uma espécie não há nada acima das capacidades humanas ou da mente humana, né, na descrição do mundo. Então, há um certo sentido em que é a própria mente humana que está no topo, né, ou no centro de todas as possibilidades assim descritivas ou de concepção. Então, isso é muito diferente da concepção antiga e medieval. E uma consequência disso é que o florescimento humano, o bem-estar humano, a felicidade humana, ela passa a ser concebida, ou é possível conceber o florescimento, a felicidade humana em termos não transcendentes, algo que era inviável nas concepções antigas e medievais. Porque todo o florescimento humano depende de algum tipo de conformidade a algo transcendente, ou da graça divina, de uma elevação nessa hierarquia de seres. Né? Então, na modernidade, não. Então, as teorias morais modernas e contemporâneas concebem, né, a felicidade, o bem-estar, a correção em termos não transcendentes. Então, uma característica das sociedades seculares é que nas sociedades seculares é possível pensar assim. E nas sociedades não seculares não é possível pensar assim. Essa possibilidade, essas possibilidades conceituais não são viáveis numa sociedade não secular. Então, assim, então há essas diversas características, né, da mudança. Então, tudo isso que eu falei agora nessa última parte diz respeito a essa terceiro item, assim, terceira característica da era secular, que é a mais importante para Charles Taylor, que é uma mudança nas condições da crença religiosa. E isso dá para dizer isso também de outra maneira, fazendo uma distinção, identificando o que o Charles Taylor chama, outras pessoas já falaram disso, de uma espécie de desencantamento do mundo, né? Então isso é uma expressão que é seguidamente usada na literatura sobre esse assunto. Vários autores já escreveram sobre isso, em particular Max Weber, né, o sociólogo, escreveu sobre isso, mas então o mundo moderno e contemporâneo é um mundo desencantado, ou em que não há magia. Né, é um mundo físico, biológico, não há
deuses, santos ou espíritos, né, caminhando por aí. A descrição física e biológica do mundo é uma descrição desencantada. E então isso molda assim a sensibilidade. Então a gente tem um tipo de religiosidade que começa a aparecer na modernidade, em que o divino, o sagrado, é totalmente transcendente e Deus é como se assim Deus cria o mundo e cria as leis da natureza, mas ele não se manifesta, né? Na vida cotidiana das pessoas, muito raramente se manifesta. Isso é diferente do modo como os antigos vinham, né? Nas sociedades seculares veem o mundo. Então, pensem, por exemplo, na mentalidade dos gregos antigos. Para eles, os deuses participavam da vida cotidianamente, né? E apareciam na forma de fenômenos da natureza ou de paixões humanas, né? As pessoas descreviam aquilo em termos assim religiosos, como assim, em termos de uma participação, uma intervenção ativa ali dos deuses na vida dos seres humanos, nos ciclos da natureza e assim por diante. E na cristandade medieval também, né? A gente tem assim os santos, os milagres, que toda hora são percebidos, ou, enfim, os fenômenos assim humanos e da natureza são descritos nesses termos. E na modernidade isso se tornou problemático, as pessoas precisavam justificar isso, né? E a descrição assim, a descrição privilegiada do mundo natural e dos fenômenos sociais passou a ser uma descrição científica. Só que nessa descrição científica o mundo não há magia, não há encantamento do mundo. Então há uma mudança na sensibilidade das pessoas, mesmo para as pessoas que são religiosas. E, em segundo lugar, a imagem do mundo, a imagem compartilhada, portanto, que nós temos do mundo, ela é uma imagem imanente, né? A imagem que a gente aprende na escola, por exemplo. Então, a imagem que as pessoas aprendiam quando estavam se formando na juventude, na adolescência, a imagem do mundo que elas aprendiam é uma imagem antiga e medieval em que há esses níveis de ser, né? Seres de tipos diferentes. E a imagem de mundo que a gente aprende e que serve de base para as nossas comunicações públicas é uma em que não há isso, que o mundo é, digamos assim, plano, só há seres biológicos, físicos e assim por diante. Em terceiro lugar, para os antigos e medievais, os rituais não eram meras convenções, mas eram maneiras deles interagirem com esses aspectos transcendentes do mundo. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas tendem a ver os rituais como sendo meras convenções, né? Então, muita gente não entende, por exemplo, os rituais das igrejas, né? Eles acham que aquilo é uma mera convenção. Só que não é essa a maneira pela qual os rituais são concebidos nas sociedades não seculares, né? Eles são concebidos como veículos ou maneiras de participar, celebrar algo transcendente. Então, isso é uma característica das sociedades seculares, né? esse desencantamento do mundo. E, em segundo lugar, há uma desagregação da vida espiritual, segundo o Charles Taylor, porque antigamente a vida religiosa, a vida política, a vida profissional, a vida familiar, elas estavam todas integradas, elas formavam parte de um todo. Então não havia como a gente tem hoje esferas, né? A gente tem assim, hoje em dia a pessoa que é religiosa, ela vai à igreja, vai a um culto, vai a um serviço religioso qualquer. E depois ela sai dali, ela participa de outras esferas sociais, por exemplo, profissional, ou familiar, ou política, ou esportiva, que é completamente desligada daquela esfera religiosa na qual aquela pessoa participa. Então a gente tem esferas sociais, né? E elas são mais ou menos autônomas. E elas podem até ser contraditórias, porque o tipo de ética, o tipo de prática que uma pessoa tem numa instituição religiosa, por exemplo, seguidamente contradiz, por exemplo, as práticas que as pessoas têm na atividade econômica, comercial, que por sua vez seguidamente contradiz as práticas que elas têm na vida familiar. Então não há essa
essa unificação como havia antigamente, né? Antigamente as instituições políticas, religiosas, educacionais, profissionais eram uma coisa só, né? As profissões eram, então a gente tinha as atividades profissionais, mesmo as militares, os artesãos, eles eram todos assim regidos, né, por ordens religiosas ou tinham devoções religiosas e tal. Então isso mudou assim drasticamente. Em segundo lugar, a própria vida religiosa contemporânea, para as pessoas religiosas, ela se tornou desagregada. É comum hoje em dia a gente ter pessoas que frequentam certas igrejas, cultos religiosos, mas adotam também práticas de outras tradições religiosas. Então, a pessoa vai à igreja no domingo, depois na segunda-feira ela vai numa aula de yoga, e a literatura que ela lê é uma literatura ateia ou não religiosa. E assim por diante, né? Então, não há uma integração assim dos diversos aspectos da vida religiosa na vida dos indivíduos. As pessoas têm vidas religiosas fragmentadas. Então, a gente tem pessoas assim que são, hoje em dia, elas buscam algo transcendente, né? E elas buscam na igreja, elas buscam talvez na yoga, talvez na literatura, na sua formação pessoal, elas estão atrás disso. Por oposição às pessoas das sociedades antigas e medievais que viviam isso, moravam nesse espaço sagrado ou transcendente, né? Claro que isso se manifestava de maneiras diferentes, mas enfim, não havia propriamente essa busca, isso já estava dado, era dado para elas viviam nesse meio já. Então, isso são características assim muito importantes dessa nossa era secular, segundo o Charles Taylor. Para ele isso é um fato e isso implica que o tipo de religiosidade que as pessoas têm hoje em dia é diferente da religiosidade que tinham na antiguidade. E então, como a sensibilidade mudou, o tipo de anseio, né, que as pessoas têm religiosa, que as pessoas têm, também mudou. Então isso eu penso que isso casa um pouco com aquelas coisas que o Jung falou, que eu mencionei na outra aula, e também com o William James, porque em parte esse anseio, né, que as pessoas têm, do qual o James fala, o Jung fala, por experiências religiosas é um aspecto disso. Porque o que se quer, então, são essas experiências subjetivas, né, de algo transcendente à religiosa. Porque a experiência puramente objetiva, ela é questionável. Ela é ingênua, ela passou a ser vista como ingênua. Então, a gente precisa de algo que se apresente subjetivamente de uma maneira suficientemente forte, né, para que possa ser justificado. Então, é um tipo assim de religiosidade diferente que a gente tem aparecendo nas sociedades modernas e contemporâneas. Mas falaremos sobre isso mais na aula de terça-feira. Bom final de semana para vocês, boa Páscoa.